O vinho atingiu o rosto de Grace exatamente quando ela estava a contar a Claire que sentirá o bebê a mexer. Grace Charlotte Morrison estava sentada na luxuosa cabine cor de borgonha do Morrison's Chachose, a sua barriga de 7 meses de gravidez criando uma curva suave debaixo do seu vestido de maternidade azul marinho favorito. A iluminação suave lançava um brilho quente sobre as mesas de mogno e o leve tilintar dos copos de cristal enchia o ar com uma atmosfera sofisticada. Ela tinha escolhido este restaurante especificamente para a celebração desta noite, não porque fosse o mais exclusivo da cidade, mas porque ocupava um lugar especial na história da sua família. A mãe dizia sempre que foi aqui que ela e o pai tiveram um primeiro encontro, contou Grace à sua melhor amiga, Claire Elizabeth Santos, que estava sentada em frente dela, a saborear um copo do melhor chardonnay do restaurante. Consegues imaginar? Há 28 anos atrás sentaram-se numa destas mesmas cabines, provavelmente nervosos e entusiasmados com o futuro juntos. Claire sorriu com ternura, os seus olhos escuros a cintilar de afeto pela amiga. Aos 29 anos, Claire tinha sido pilar de Grace em todos os grandes momentos da vida. A graduação na universidade, o casamento com Richard e agora esta gravidez, que trouxera tanta alegria após 2 anos de tentativas. É perfeito estarmos aqui esta noite, disse Claire, erguendo o copo. 7 meses de gravidez, um bebê saudável e estás absolutamente radiante. Esta pequena celebração é mais do que merecida. Grace colocou ambas as mãos sobre a barriga, sentindo o suave bater de asas dos movimentos debaixo das palmas. Ela tem estado tão ativa hoje, juro que sabe que estamos num lugar especial, disse, interrompendo-se por um instante, a expressão a tornar-se nostálgica. Só gostava que o pai pudesse ver isto. 5 anos é demasiado tempo para uma zanga de família, ainda mais agora que vai haver uma neta. O afastamento de Walter James Morrison tinha sido uma das experiências mais dolorosas da vida adulta de Grace. A amarga discussão sobre o seu casamento com Richard Clayton Reis criará um abismo que parecia impossível de ultrapassar. Walter questionara o caráter de Richard desde o início, avisando Grace sobre casar com um homem cuja riqueza parecia importar mais do que a sua integridade. A discussão agravou-se quando Walter se recusou a ir ao casamento, chamando Richard de um marido milionário que pensa que o dinheiro pode comprar tudo, incluindo a felicidade da minha filha. Talvez o bebê seja a ponte, sugeriu Claire, com suavidade. Os netos têm uma maneira de curar feridas antigas. Grace acenou, embora a incerteza ensombrasse as suas feições. Não fazia ideia de que Walter Morrison agora era o dono do próprio restaurante onde estavam, tendo comprado Morrison's Chachose 6 meses antes, tanto como investimento de negócio quanto como homenagem sentimental ao seu amor perdido por Dorothy. O proprietário original ficará entusiasmado por vender alguém que preservaria o legado e a reputação do espaço. O Richard prometeu que chegava cedo esta noite, disse Grace, olhando para o telemóvel à procura de mensagens. Ele tem trabalhado tantas horas nesse novo projeto de desenvolvimento. Eu sei que ser marido milionário traz responsabilidades, mas às vezes sinto que estou a preparar-me para este bebê sozinha. Claire estendeu a mão por cima da mesa e apertou a de Grace. Não estás sozinha. Tens-me a mim, a tua mãe, e o Richard vai se ajustar quando o bebê nascer. Alguns homens só precisam de tempo para aceitar a ideia de serem pais. O empregado aproximou-se da mesa, uma jovem de olhar vivo e postura profissional. Senhoras, já estão prontas para pedir ou querem mais uns minutos? Ainda estamos à espera do meu marido, respondeu Grace. Ele deve chegar a qualquer momento. Quando a empregada se afastou, Grace sentiu outro pontapé forte do bebê. Ofegou suavemente, colocando a mão no local onde pés pequeninos pareciam testar os limites do seu ventre. Lá vai ela outra vez. Grace riu. Acho que vai ser jogadora de futebol. Claire inclinou-se para a frente, entusiasmada. Posso sentir? Grace guiou a mão de Claire até o ponto ativo da sua barriga. Quase de imediato, outro pontapé pressionou contra a palma de Claire, fazendo ambas rebentarem numa gargalhada de alegria. Isso é incrível, sussurrou Claire. Ela está mesmo aí dentro, não está? Uma pessoa inteira, só à espera de conhecer o mundo. O quarto do bebê está quase pronto, disse Grace, a sua voz cheia de orgulho maternal. O Richard contratou o decorador mais caro da cidade. Está tudo perfeito, desde o berço feito por medida até os murais pintados à mão nas paredes. Às vezes, só fico lá sentada a imaginar como será quando ela finalmente chegar. A atmosfera do restaurante envolvia-as como um abraço caloroso. Lustres de cristal projetavam sombras dançantes nas paredes cor de creme, enquanto o suave murmúrio de conversas criava um pano de fundo íntimo para a celebração. Grace tinha sonhado com este momento,
partilhar a alegria da sua gravidez num lugar que tinha tanto significado familiar, mesmo que o pai não estivesse lá para testemunhar. Não paro de pensar em nomes, continuou Grace. O Richard quer algo tradicional, talvez Elizabeth ou Catherine, mas eu tenho me sentido atraída por Charlotte. Parece forte e intemporal. Charlotte Morrison Reis, experimentou Claire. Adoro. Tem um som tão bonito. Grace acenou, embora tivesse notado ligeira hesitação de Claire ao pronunciar o nome de Richard. A sua melhor amiga nunca tinha criticado explicitamente o marido milionário, mas Grace sentia preocupações escondidas que Claire era demasiado leal para expressar diretamente. Não precisas de fingir que gostas dele, disse Grace em voz baixa. Eu sei que achas que podia ter escolhido melhor. A expressão de Claire tornou-se cuidadosa. Eu acho que mereces alguém que te dê prioridade, a ti e a tua felicidade, acima de tudo. É só isso que qualquer melhor amiga deseja para alguém que ama. Antes que Grace pudesse responder, a sua atenção foi atraída por um movimento do outro lado do restaurante. Uma figura familiar estava a ser sentada numa mesa de canto, parcialmente escondida por uma coluna ornamentada. O coração dela acelerou quando reconheceu o fato caro e a postura confiante. É o Richard? Perguntou a Claire, semicerrando os olhos para ver melhor. Claire seguiu o olhar de Grace, e a sua expressão mudou imediatamente para preocupação. Grace, o que é? Grace inclinou-se para a frente, tentando ver para além da coluna com mais clareza. Foi então que a viu, uma loira deslumbrante num vestido vermelho justo, a rir-se intimamente de algo que Richard tinha dito. A mão da mulher repousava casualmente sobre o braço dele e a sua linguagem corporal falava de uma familiaridade que ia muito além de uma conversa de negócios. A respiração de Grace ficou presa na garganta. Reconheceu a mulher da festa de Natal do escritório de Richard, Amber Sterling, que geria uma das lojas boutique do centro comercial de Richard. Na altura, ele apresentará-a como uma das nossas inquilinas mais bem-sucedidas, mas o modo como Amber o tinha olhado naquela noite deixará Grace desconfortável. Talvez seja apenas trabalho, disse Claire rapidamente, embora sua voz carecesse de convicção. O bebê pareceu sentir a angústia da mãe, mexendo-se inquieto no ventre enquanto o ritmo cardíaco dela aumentava. 7 meses de hormonas de gravidez, combinados com o choque da descoberta, criavam uma tempestade perfeita de intensidade emocional. Oh, meu Deus! Sussurrou Grace, a mão a mover-se instintivamente para proteger a barriga. Oh, meu Deus! Claire, ele está com ela. Ele está mesmo com ela. Claire moveu-se imediatamente para o lado da amiga na cabine, envolvendo os ombros dela com um braço protetor. Nós não sabemos o que isto significa. Pode haver uma explicação. Mas mesmo enquanto falava, ambas viram Richard levantar a mão de Amber até os lábios e beijar-lhe delicadamente os nós dos dedos, fitando-a com uma expressão que Grace já não via dirigida-se há meses. O restaurante continuava o seu elegante vai-vem de serviço e conversas, alheio ao drama conjugal que se desenrolava na cabine número 7. Grace sentia-se como se estivesse a assistir ao seu casamento a dissolver-se em câmara lenta. Cada gesto íntimo entre o marido milionário e a bela acompanhante era mais um prego no caixão dos seus sonhos. O que é que eu vou fazer? Perguntou Grace, a voz a fraquejar ligeiramente. Estou grávida de 7 meses, Claire, 7 meses. Como é que ele nos pode fazer isto? O bebê voltou a dar um pontapé, forte e insistente, como se respondesse à turbulência emocional da mãe. Grace olhou para a barriga, percebendo que a primeira introdução da filha ao drama familiar estava a acontecer ainda antes de nascer. As mãos dela tremiam quando pegou no copo de água, os olhos sem nunca abandonar a cena íntima que se desenrolava do outro lado da sala. O comportamento de Richard com Amber Sterling tornava-se cada vez mais evidente, a forma como ele se inclinava para o espaço pessoal dela, como seus dedos traçavam padrões no pulso dela, os sorrisos privados que excluíam o resto do mundo. Tenho de falar com ele, disse Grace, a voz mal acima de um sussurro. Não posso simplesmente ficar sentada a ver isto acontecer. Claire agarrou-lhe o braço com delicadeza, mas firmeza. Grace, tu estás grávida de 7 meses. A tua tensão, os teus níveis de estresse. Pensa no bebê. Eu estou a pensar no bebê, respondeu Grace, a voz a ganhar força. Estou a pensar que tipo de pai abandona a mulher grávida para jantar com o amante. Estou a pensar que tipo de casamento é este em que vou criar a minha filha. A iluminação suave do restaurante pareceu, de repente, dura e implacável. Grace tornou-se intensamente consciente de outros clientes que podiam reconhecê-la, que podiam testemunhar o que estava prestes a acontecer. Como esposa do milionário Richard Reis, a sua vida tinha sempre sido algo pública nos círculos sociais.
A simples ideia da humilhação em tal cenário visível fez o estômago dela encolher. Se vais lá, eu vou contigo, declarou Claire, deslizando para fora da cabine. Grace lutou para se levantar com graciosidade, a barriga de grávida tornando impossíveis os movimentos rápidos. O vestido de maternidade azul marinho, que até então a fizera sentir-se bonita e confiante, agora parecia um farol a anunciar a sua vulnerabilidade. Ela alisou o tecido sobre o ventre, respirou fundo e começou a caminhar pelo salão do restaurante. Cada passo parecia uma eternidade. O tapete felpudo abafava-lhe os passos, mas Grace sentia como se todos os olhos da sala seguissem. Richard tinha as costas viradas para ela, completamente absorvido na conversa com Amber, alheio ao facto de a sua mulher grávida se aproximar da mesa. Amber foi a primeira a vê-la. A expressão da loira mudou de diversão sedutora para choque, e rapidamente para algo que parecia quase satisfação. Murmurou algo a Richard, que se virou na cadeira e empalideceu ao ver Grace de pé atrás dele. Olá, Richard, disse Grace, a voz firme apesar do furacão emocional que lhe rugia por dentro. Que surpresa encontrar-te aqui. O autocontrole de Richard quebrou por apenas um instante, antes de a sua máscara de homem de negócios voltar a encaixar no lugar. Grace, o que é que estás a fazer aqui? Pensei que estavas a jantar com a Claire. Estou a jantar com a Claire, respondeu Grace, gesticulando na direção da cabine onde Claire permanecia de pé, a observar ansiosa. A questão é, o que é que tu estás a fazer aqui? Pensei que estavas a trabalhar até tarde no escritório. Amber recostou-se na cadeira, estudando Grace com olhos calculistas. Era ainda mais bonita de perto do que Grace se lembrava. Pele de porcelana, maquilhagem perfeita, aquele tipo de glamour sem esforço que vinha com juventude e dinheiro disponível. Tudo nela gritava disponibilidade e confiança. Isto é um jantar de negócios, disse Richard, embora sua explicação soasse ensaiada. A Amber e eu estávamos a discutir a renovação do contrato de arrendamento e os planos de expansão da boutique. Grace olhou intencionalmente para a mão de Richard, que ainda repousava possessivamente sobre a coxa de Amber. O contato físico faz parte de todas as tuas negociações de negócio, ou só das que envolvem inquilinas atraentes? Richard retirou a mão bruscamente, como se tivesse sido queimado, mas o estrago já estava feito. O leve sorriso de Amber sugeria que estava a divertir-se com a confrontação, como se a descoberta de Grace fosse um jogo pelo qual ela tinha estado à espera. Estás a ser dramática, disse Richard, a sua voz assumindo o tom condescendente que Grace aprenderá a odiar. Tu sabes o quão importante é este projeto de desenvolvimento. A Amber é uma das nossas inquilinas mais bem-sucedidas. Tenho a certeza que sim, respondeu Grace, a sua mão movendo-se instintivamente para proteger a barriga. Diz-me, Richard, a nossa filha por nascer entra de alguma forma nas tuas importantes decisões de negócios? A menção do bebê pareceu atingir Richard como um golpe físico. Por um instante, a sua máscara escorregou completamente, e Grace viu algo que poderia ter sido culpa ou arrependimento atravessar-lhe o rosto. Mas desapareceu tão depressa como surgira. Claro que entra, disse Richard. Tudo o que faço é pelo futuro da nossa família. Amber escolheu esse momento para falar pela primeira vez, a sua voz doce como mel, mas com um fio de aço por baixo. O Richard contou-me tanto sobre a sua situação doméstica. Parece bastante complicada. A palavra doméstica foi dita com subtil desdém, como se a gravidez de Grace e o casamento fossem obstáculos inconvenientes em vez de compromissos sagrados. Grace sentiu o calor subir-lhe às faces, em parte de vergonha, em parte de raiva. Complicada? Repetiu Grace. É assim que agora chamamos a um casamento e a uma gravidez? Uma complicação? As palavras atingiram Grace como golpes físicos. À sua volta, o restaurante tinha ficado visivelmente mais silencioso, outros clientes a esforçarem-se para ouvir o drama que se desenrolava na mesa 12. Grace sentia-se exposta, humilhada e completamente sozinha, apesar da presença solidária de Claire ao seu lado. Richard não desmentiu as palavras de Amber. O seu silêncio foi confirmação suficiente. Esse silêncio estendeu-se entre eles como um fio esticado, prestes a rebentar. Grace fitou o marido milionário, à espera que ele contradissesse a cruel declaração de Amber, que defendesse o casamento, que mostrasse alguma réstia do homem por quem ela se tinha apaixonado há 4 anos. Em vez disso, Richard desviou o olhar, o maxilar fechado na expressão teimosa que Grace sabia significar que ele já tinha tomado uma decisão. Richard, disse Grace, a voz a fraquejar ligeiramente. Diz-lhe que ela está errada. Fala-lhe da nossa filha, dos nossos planos, do quarto do bebê que decoramos juntos.
Amber riu-se, um som parecido com cristal a partir-se. Oh, querida, ele contou-me sobre o quarto. Como insististe naquele decorador caro. Como passaste horas a obcecar por cada detalhe enquanto ele trabalhava para pagar tudo. Ele chamou-lhe o projetinho da Grace. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para infligir o máximo de dor. Grace sentiu o bebê a dar pontapés frenéticos, como se respondesse à angústia da mãe. A sua mão moveu-se protetora para a barriga, e percebeu que a filha estava a viver este trauma com ela. Isso não é verdade, sussurrou Grace. Mas, mesmo enquanto dizia, lembrava-se da ausência crescente de Richard durante o planeamento do quarto, das respostas distraídas quando ela lhe mostrava amostras de tinta e catálogos de móveis. Não é? Continuou Amber, encorajada pela dor evidente de Grace. Quando foi a última vez que ele te tocou? Realmente te tocou, não apenas aquela manutenção educada de marido. Quando foi a última vez que ele te olhou da forma como me olha a mim? Claire aproximou-se ainda mais de Grace, irradiando energia protetora. Já chega, disse firmemente. Quaisquer que sejam os problemas que tem, isto não é maneira de os resolver. Amber voltou o seu sorriso predador para Claire. E tu deve ser a melhor amiga leal, sempre pronta para defender a pobre e iludida Grace. Diz-me, não te cansas de a ver agarrar-se a um homem que claramente já não a quer? Basta, disse Richard finalmente, mas a sua voz carecia de convicção. Parecia mais preocupado com a cena que estavam a criar do que em defender a sua esposa grávida dos ataques da amante. Grace olhou em redor do restaurante e percebeu que o confronto se tornará no entretenimento da noite. Telemóveis eram discretamente erguidos, sem dúvida gravar vídeos que estariam online dentro de horas. A ideia da sua humilhação ser transmitida pelas redes sociais fez-lhe embrulhar o estômago. Preciso de me sentar, disse Grace, agarrando-se a uma cadeira próxima. A combinação de estresse da gravidez e vergonha pública estava a deixá-la tonta. Não, disse Amber, levantando-se da sua cadeira com um movimento fluido. O que precisas de fazer, Grace, é aceitar a realidade. O Richard já não quer estar casado contigo. Já não quer fingir estar entusiasmado com um bebê que nunca quis realmente. Ele quer estar com alguém que o compreenda, alguém que não o prenda com gravidezes e exigências domésticas. A crueldade das palavras era de tirar o fôlego. Grace sentiu como se tivesse sido esbofeteada fisicamente. À volta delas, o restaurante tinha ficado completamente silencioso, cada cliente esforçar-se por ouvir o drama conjugal a desenrolar-se diante deles. Tu não sabes nada sobre o nosso casamento, disse Grace, encontrando a sua voz apesar da agressão emocional. Não sabes o que construímos juntos, o que significamos um para o outro. Eu sei que ele vai ao meu apartamento todas as terças e quintas, respondeu Amber, num tom factual. Eu sei que ele guarda roupas no meu armário e tem uma chave da minha porta. Eu sei que ele me conta coisas que não te diz a ti. Como está farto de fingir estar feliz com uma gravidez que foi ideia tua, não dele. Grace sentiu o mundo a inclinar-se à sua volta. Terças e quintas eram as noites em que Richard dizia que ficava a trabalhar até tarde no escritório. As noites em que ela jantava sozinha, preparava refeições que ficavam por comer, via filme sozinha, enquanto o marido milionário aparentemente construía uma segunda vida com a sua bela amante. Richard, disse Grace, virando-se para o marido com uma esperança desesperada. Diz-lhe que está a mentir. Diz-lhe que quer o nosso bebê, que amas a nossa vida juntos. Richard olhou para a esposa grávida, olhou realmente para ela pela primeira vez desde que ela se aproximara da mesa. Grace viu algo a cintilar nos olhos dele, um traço do homem que lhe tinha pedido em casamento numa praia em Maui, que tinha chorado quando ela lhe contou da gravidez, que passará um fim de semana inteiro a pintar as paredes do quarto do bebê. Mas então Amber colocou a mão no ombro dele, e o momento passou. Grace, disse Richard em voz baixa, estás a envergonhar-te. Isto não é o lugar para este tipo de cena. A traição nessas palavras foi total. Depois de tudo, o caso, as mentiras, a humilhação pública, ele estava a criticá-la por fazer uma cena. Grace sentiu algo fundamental quebrar dentro do peito, o último vestígio de esperança de que o casamento pudesse ser salvo. Envergonhar-me? Repetiu Grace, a voz a ganhar força com a raiva. Estou a envergonhar-me por confrontar o meu marido infiel e a sua amante? Por defender o meu casamento e o meu filho por nascer? Estás a ser histérica, disse Richard. E Grace percebeu que ele estava mais preocupado com a opinião dos outros clientes do que com os sentimentos dela. As pessoas estão a olhar. Foi então que Amber atacou. Ótimo, disse a loira, pegando no copo de vinho. Que olhem.
Que vejam o que acontece quando as mulheres não sabem quando desistir com dignidade. Antes que alguém pudesse reagir, Amber atirou o conteúdo do copo cheio diretamente ao rosto de Grace. O líquido vermelho atingiu-a com uma frieza chocante, encharcando-lhe o cabelo, escorrendo pelas faces e manchando a parte da frente do vestido de maternidade azul marinho. A cor carmesim profunda do vinho parecia sangue contra o tecido escuro. O restaurante explodiu em suspiros e exclamações de choque. Grace ficou imóvel, o vinho a pingar-lhe do queixo, o cabelo cuidadosamente penteado agora um emaranhado encharcado, o vestido caro arruinado, colando-se ao corpo grávido em manchas úmidas e manchadas de vinho. Aceita a realidade, Grace, disse Amber, a sua voz a cortar o silêncio atônito. Ele já não te ama. Para de te agarrar a um homem que já seguiu em frente. Grace sentiu o bebê a mexer-se freneticamente no ventre, respondendo ao ritmo cardíaco acelerado e às hormonas de estresse da mãe. A criança estava a viver este trauma com ela, e essa percepção encheu Grace de uma raiva protetora que transcendia sua própria humilhação. Atiraste vinho a uma mulher grávida, disse Grace, a sua voz ecoando claramente pelo restaurante silencioso. Diante de todas estas pessoas, atiraste vinho a uma mulher grávida. Atirei vinho a uma mulher que não sabe quando está derrotada, respondeu Amber, sem remorso. A gravidez não te torna especial, Grace. Só te torna inconveniente. Claire avançou de imediato com guardanapos, tentando ajudar Grace a limpar o vinho do rosto e do cabelo. Tu és louca, disse-lhe. Completamente louca. Richard permanecia sentado na sua cadeira, com ar atônito perante a escalada, mas sem se mexer para ajudar a esposa grávida ou condenar as ações da amante. A sua paralisia era quase pior do que o ataque de Amber. Foi então que uma nova voz cortou o caos. O que é que exatamente se passa nesta mesa? A voz era calma, autoritária e trazia o tom inconfundível de alguém habituado a ser obedecido. Grace ergueu o olhar através da visão turvada pelo vinho e viu um homem alto, impecavelmente vestido com a farda de chefe, aproximar-se da mesa. O cabelo prateava-se nas têmporas, o rosto estava marcado pelo tempo mas mantinha a distinção, e os olhos ardiam com uma raiva cuidadosamente controlada. Demorou alguns instantes a reconhecê-lo através do choque e da ardência do vinho nos olhos. Quando fez, o seu mundo voltou a mudar. Pai, sussurrou, a voz quase inaudível. Walter James Morrison, proprietário do Morrison's Tea House, estava diante deles como um anjo vingador de casaca branca. Saíra da cozinha depois de ouvir a comoção, à espera de lidar com uma disputa típica de restaurante. Em vez disso, encontrou a filha afastada, a quem não via há 5 anos, de pé, encharcada em vinho e humilhada, enquanto o marido milionário permanecia sentado, passivo. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. A compostura profissional de Walter estalou quando absorveu a visão da filha grávida, manchada de vinho e a tremer, rodeada pelos destroços do seu casamento, e tudo isto no seu próprio restaurante. Grace, disse ele, agora com voz mais suave, carregada com a fúria protetora de um pai. O que é que eles te fizeram? Walter James Morrison tinha construído seu império de restauração sobre o princípio de que a dignidade era mais importante do que o lucro. Em 25 anos de gestão de hospitalidade, vira todo tipo de dramas humanos desenrolar-se sobre mesas de jantar, negócios falhados, relações a terminar, famílias a fragmentar-se. Mas nada o preparara para encontrar a sua própria filha afastada, grávida e encharcada em vinho no meio do seu estabelecimento, enquanto o marido dela permanecia imóvel na cadeira. O processo de reconhecimento era surreal e doloroso. Grace, com o vinho a escorrer-lhe pelo cabelo e a manchar-lhe o vestido de maternidade, parecia exatamente com a mãe dela durante a sua própria gravidez, 30 anos antes. Walter sentiu 25 anos de instintos protetores a irromper dentro de si ao observar a cena. A filha humilhada, a neta ainda por nascer em risco devido ao estresse, e 2 pessoas que claramente não mereciam respirar o mesmo ar que a sua família. Grace, repetiu ele, a voz a atravessar o restaurante agora silencioso. Diz-me o que aconteceu aqui. Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas que nada tinham a ver com o vinho. Ver o pai depois de 5 anos de afastamento, especialmente neste momento de vulnerabilidade total, esmagava-lhe o frágil estado emocional. Pai, eu não sabia que eras o dono disto, murmurou, aceitando a toalha limpa que Walter lhe estendeu. Vim cá por quê? Porque foi aqui que tu e a mãe tiveram o primeiro encontro. Pensei que traria boa sorte ao bebê. A expressão de Walter suavizou-se por um momento enquanto ajudava a filha a limpar o vinho do rosto. Comprei-o há 6 meses, disse ele com delicadeza. Pensei em telefonar-te, contar-te, mas fui demasiado orgulhosa para atender, completou Grace, o entendimento a invadir-lhe as feições.
O momento terno foi interrompido por Richard, que finalmente parecia compreender a magnitude da situação que se desenrolava. Tu és o Walter Morrison. O Walter Morrison que possui metade dos restaurantes da cidade. O olhar de Walter voltou-se para o genro com a intensidade de um raio laser. Sou o Walter Morrison que possui este restaurante, respondeu. Onde a minha filha grávida acaba de ser agredida enquanto o marido se limitou a assistir. Não foi agressão, interveio Amber, aparentemente alheia à mudança de poder na mesa. Foi vinho. Ninguém ficou ferido. Walter olhou para Amber com atenção que um cientista daria um espécime interessante mas desagradável. Atiraste vinho a uma mulher grávida no meu restaurante e achas que ninguém ficou ferido? Ela estava a ser dramática, disse Amber, erguendo o queixo em desafio. A fazer uma cena por algo que já não é da sua conta. A audácia da afirmação deixou Walter momentaneamente sem palavras. À volta, a equipa do restaurante começava a reunir-se a uma distância respeitosa, reconhecendo a postura protetora do patrão e pronta a agir às suas ordens. Não é da sua conta? Repetiu Walter lentamente. O casamento e a gravidez não são da conta da esposa? Richard finalmente encontrou a voz, embora mais fraca do que o habitual tom confiante de homem de negócios. Senhor Morrison, isto é um assunto privado entre mim e a minha esposa. Tenho a certeza de que conseguimos resolver sem envolver a gerência do restaurante. Walter voltou a concentrar toda sua atenção em Richard, e Grace viu o pai transformar-se de progenitor preocupado em predador empresarial num piscar de olhos. Este era o Walter Morrison que construíra um império a partir do nada, que comandava a respeito de vereadores e de executivos de grandes corporações. Assunto privado? Disse Walter, a voz perigosamente baixa. No meu restaurante, com a minha filha grávida usar vinho como um emblema de vergonha, enquanto tu te sentas aí como uma estátua? Claire, que tinha estado silenciosamente ao lado de Grace durante o confronto, falou pela primeira vez desde a chegada de Walter. Senhor Morrison, a Grace precisa de se sentar. O estresse não é bom para o bebê. Walter fez imediatamente sinal à sua equipa e, em segundos, uma cadeira surgiu para Grace. Ela afundou-se nela com gratidão, uma mão sobre a barriga, onde o bebê ainda se movia inquieto. De quantos meses estás? Perguntou Walter, a voz novamente suave, focado na filha. 7 meses, respondeu Grace. É uma menina. Vamos chamá-la Charlotte. Os olhos de Walter brilharam com a notícia e, por um instante, a semelhança familiar entre pai e filha era inconfundível. Charlotte Morrison Reis, disse ele, testando o nome. Vai ser linda, tal como a mãe. Na verdade, disse Amber, aparentemente determinada a voltar a inserir-se na conversa. Isso é assumindo que o casamento dure tempo suficiente para bebê nascer dentro dele. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. O olhar de Walter voltou a fixar-se em Amber com renovado foco, e Grace viu algo na expressão do pai que lembrou de por que tinha sido tão bem-sucedido nos negócios. Walter Morrison não se limitava a vencer, ele eliminava obstáculos. Desculpe, disse Walter a Amber, a sua voz perfeitamente educada e, por isso mesmo, aterradora. Não creio que tenhamos sido apresentados. Amber Sterling, respondeu ela, aparentemente a confundir a polidez com simpatia. Sou gestora de uma das lojas boutique do empreendimento do Richard. Ah, disse Walter, acenando, como se isso explicasse tudo. Trabalha para o meu genro. Bem, tecnicamente arrendo espaço em empresa dele, corrigiu Amber. Mas temos uma relação de trabalho muito próxima. Não tenho dúvidas, respondeu Walter. Próxima o suficiente para te sentires confortável a tirar vinho à mulher grávida dele, num restaurante público. Richard olhou para o cartão e empalideceu visivelmente. O império empresarial de Walter Morrison estendia-se muito além dos restaurantes. Possuía hotéis, empresas de catering, espaços para eventos e tinha parcerias com todos os grandes negócios de hospitalidade da cidade. Ser genro de Walter Morrison tinha sido uma potencial vantagem que Richard deitara a perder através do caso extraconjugal e da aceitação passiva do abuso da sua amante. Senhor Morrison, disse Richard, a voz a assumir o tom que usava quando tentava salvar negócios em colapso. Acho que houve um mal-entendido aqui. O único mal-entendido, replicou Walter, é como é que um homem casado com a minha filha pôde ficar imóvel enquanto ela era publicamente humilhada. Mas isso vai ser corrigido já. Walter virou-se para o restaurante, onde todos os clientes e funcionários observavam o drama com atenção absoluta. Quando falou, a sua voz trouxe a autoridade de alguém habituado a ser ouvido e obedecido. Senhoras e senhores, anunciou Walter.
Peço desculpa pela perturbação da vossa noite. No entanto, quero que todos testemunhem algo importante. A mulher aqui sentada, coberta de vinho, é a minha filha, Grace. Está grávida de 7 meses do meu primeiro neto. A mulher que lhe atirou o vinho e o homem que o permitiu já não são bem-vindos no meu estabelecimento. Um murmúrio percorreu a sala enquanto os clientes absorviam a informação. Vários continuavam a gravar com os telemóveis, captando não apenas o incidente inicial, mas também a resposta de Walter. Além disso, continuou Walter, quero que todos saibam que este incidente foi gravado pelas nossas câmaras de segurança, de vários ângulos. As imagens estarão disponíveis para quem precisar, imprensa, autoridades legais ou plataformas de redes sociais. Grace ergueu os olhos para o pai com uma mistura de amor, gratidão e espanto. Em 5 minutos, Walter tinha conseguido o que ela não conseguirá em 5 anos de casamento: fazer Richard enfrentar consequências pelos seus atos. Amber parecia finalmente compreender que tinha cometido um erro de julgamento catastrófico. Não pode banir-nos de um restaurante público, disse, embora sua voz já não tivesse a confiança de antes. Walter sorriu, e Grace lembrou-se daquela expressão da sua infância, o sorriso que ele usava ao explicar-lhe por que é que certas regras existiam e o que acontecia a quem as quebrava. Senhora Sterling, disse Walter, isto é um estabelecimento privado e eu posso banir quem eu quiser. Mas não se preocupe, não ficará apenas banida do Morrison's Tea House. Será banida de todos os restaurantes que possuo, de todos os que os meus amigos possuem e de todos os estabelecimentos desta cidade que valorizam as minhas relações de negócios. Richard levantou-se abruptamente, percebendo finalmente o alcance da situação. Walter, certamente podemos discutir isto razoavelmente, como homens de negócios. Homens de negócios? Repetiu Walter. Richard, tu acabaste de perder o direito de te chamares empresário. Um empresário entende as consequências. Um empresário protege os seus investimentos. Um empresário não fica calado enquanto a sua mulher grávida é agredida no restaurante mais exclusivo da cidade. Grace sentiu o bebê acalmar-se, à medida que os seus próprios níveis de estresse diminuíam. Pela primeira vez em meses, alguém estava a lutar por ela, a protegê-la, a tratá-la como se tivesse importância. O alívio era quase esmagador. Pai, disse suavemente. Obrigada. Walter ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, as roupas de chefe impecáveis apesar do caos da noite. Grace, devia ter te telefonado há meses. Devia ter engolido meu orgulho e estado contigo durante esta gravidez. Desculpa. Eu também devia ter te telefonado, respondeu Grace, lágrimas a correrem-lhe livremente pelo rosto. Estava apenas tão magoada e demasiado orgulhosa para admitir que talvez tivesses razão sobre. O olhar dela desviou-se para Richard, que permanecia imóvel junto à cadeira. Falaremos sobre isso mais tarde, disse Walter com suavidade. Agora o importante é limpar-te e garantir que tu e a minha neta estão bem. Enquanto ajudava a Grace a levantar-se, preparando-se para conduzir a uma sala privada onde pudesse recuperar do trauma da noite, Walter voltou-se para Richard e Amber com uma expressão que podia congelar fogo. Tem 10 minutos para acabar o vosso jantar de negócios e sair do meu restaurante, disse. Depois disso, a segurança vai escoltá-los para fora. E Richard, sugiro que penses muito bem em como vais querer que esta situação prossiga, porque a tua reputação empresarial nesta cidade agora depende inteiramente de como tratares a minha filha grávida. A ameaça foi proferida com tranquila autoridade, mas todos os presentes compreenderam as suas implicações. Walter Morrison não possuía apenas restaurantes, possuía influência, ligações e o poder de fazer ou desfazer carreiras nos círculos sociais e empresariais. Walter Morrison não construíra o seu império da hospitalidade com ameaças vãs. Enquanto ajudava a filha manchada de vinho a entrar na sala privada, a sua mente já calculava a forma mais eficaz de a proteger e de garantir que aqueles que a tinham humilhado enfrentassem consequências apropriadas. 25 anos de negócios tinham-lhe ensinado que ação rápida e decisiva era sempre mais eficaz do que vingança tardia. Marcos chamou ao chefe de segurança, um ex-detetive que trabalhava para ele há 8 anos. Preciso que as filmagens das câmaras 3, 7 e 12 sejam copiadas e guardadas em vários discos. Tudo desde as 20h30. Já a tratar disso, senhor, respondeu Marcos, antecipando as necessidades do patrão. Todo o incidente captado de 3 ângulos. Áudio perfeito. Quer que contacte a equipa jurídica? Ainda não, disse Walter, ajudando Grace a acomodar-se numa cadeira luxuosa da sala de jantar executiva. Mas mantenha-os em alerta. Grace olhou para o pai com admiração e gratidão. Pai, não precisas de fazer tudo isto.
Eu só preciso de perceber o que fazer a seguir. O que tu precisas de fazer é descansar e cuidar da minha neta, respondeu Walter com firmeza. O que eu preciso de fazer é lembrar certas pessoas de que as ações têm consequências. Claire tinha seguido-as para a sala privada, trazendo a mala de Grace e o chale arruinado que estivera sobre os ombros dela. Senhor Morrison, devo ligar ao médico da Grace? O nível de estresse esta noite foi extremo. Boa ideia, aprovou Walter. Grace, como te sentes? Alguma contração, tontura, dor incomum? Grace considerou a questão cuidadosamente, colocando ambas as mãos sobre a barriga para avaliar a condição da bebê. Ela acalmou bastante desde que entramos aqui. Acho que estava a reagir às minhas hormonas de estresse, mas agora parece bem. Vamos chamar o médico de qualquer forma, decidiu Walter. Melhor prevenir do que remediar. Pelas janelas da sala privada, viam Richard e Amber ainda à mesa no restaurante principal. Richard parecia falar intensamente ao telefone, enquanto Amber permanecia rígida na cadeira, finalmente a perceber que a noite não correrá como planeado. Walter ausentou-se por um momento, entrando no corredor para fazer uma série de chamadas. Grace conseguiu ouvir fragmentos das conversas, trocas profissionais e breves, que sugeriam estar a ativar uma rede de relações empresariais. Sim, fala o Walter Morrison. Preciso de informar-te sobre um incidente no meu restaurante esta noite. Banidos permanentemente, sim. Enviarei as filmagens de segurança. Espalhe a palavra pela tua rede. Quando regressou à sala privada, o seu semblante estava sombriamente satisfeito. O Richard e a sua amiga vão ver as opções sociais reduzidas de forma significativa a partir de agora. O que fizeste? Perguntou Grace, embora parte dela tivesse receio de saber a resposta. Fiz algumas chamadas, respondeu Walter simplesmente. O Morrisons Chachose é onde o Richard traz todos os seus grandes clientes de negócios, certo? O lugar onde os recebe, serve vinho e fecha contratos? Grace acenou, lembrando-se das inúmeras histórias sobre jantares importantes que tinham garantido financiamentos para os projetos imobiliários de Richard. Pois bem, continuou Walter. Ele agora está permanentemente banido do restaurante, onde tem conduzido negócios durante anos. Mas isso é só o começo. Liguei também aos meus amigos que são donos do Continental Club, do Riverside Manor, do Ambassador Hotel Restaurant e de uns 15 outros estabelecimentos onde o Richard costuma entreter clientes. Os olhos de Claire arregalaram-se ao perceber as implicações. Baniu de todos os restaurantes de luxo da cidade. Não apenas bane, corrige o Walter. Coloquei-o na lista negra, há uma diferença. Quando és banido, é apenas de um estabelecimento. Quando és colocado na lista negra, significa que todos os donos de restaurantes da cidade sabem por que não és bem-vindo e escolhem não te servir com base no teu caráter, e não num incidente específico no local. Grace sentiu um misto complexo de emoções, satisfação por Richard estar finalmente a enfrentar consequências, mas também preocupação com o alcance das ações do pai. Pai, isto não é um pouco extremo? Perguntou com cuidado. Walter sentou-se em frente da filha, a expressão séria mas suave. Grace, deixa-me contar-te o que aconteceu esta noite da minha perspectiva. Descobri que a minha filha grávida, a quem não vejo há 5 anos por causa do meu próprio orgulho teimoso, foi publicamente humilhada pela amante do marido, enquanto ele ficou sentado sem fazer nada, no meu restaurante, diante de dezenas de testemunhas. Fez uma pausa, deixando o peso da situação assentar entre eles. Agora, posso responder a isso de 2 maneiras. Posso tratá-lo como um assunto privado de família e esperar que o Richard desenvolva uma consciência. Ou posso tratá-lo como um ataque público à minha família, que exige uma resposta pública. Qual das opções achas mais provável de garantir que tu e a minha neta fiquem protegidas daqui para frente? Antes que Grace pudesse responder, Marcos apareceu à porta com um tablet na mão. Senhor Morrison, vai querer ver isto. As filmagens do incidente já foram publicadas online. Walter pegou no tablet e assistiu ao vídeo que agora circulava nas redes sociais. A qualidade era surpreendentemente boa, múltiplos ângulos captaram tudo, desde a aproximação inicial de Grace à mesa de Richard até o momento em que Amber lhe atirou vinho. O áudio era suficientemente claro para se ouvirem as palavras cruéis de Amber e a falha de Richard em defender a esposa grávida. Quantas visualizações? Perguntou Walter. Está online há 20 minutos e já tem mais de 50.000 visualizações, relatou Marcos. Várias pessoas no restaurante publicaram as suas gravações ao mesmo tempo. A hashtag #PregnantVinIncidenten já começa a ser tendência a nível local. Grace sentiu o estômago afundar-se.
Meu Deus, isto vai estar em todo lado, não vai? Vai, respondeu Walter, de forma objetiva. E é por isso que a minha resposta precisa de ser imediata e abrangente. Humilhação pública requer justiça pública. Grace, se eu não agir de forma decisiva, as pessoas vão achar aceitável tratar a minha família desta maneira. O telefone de Walter tocou e ele atendeu com a sua característica objetividade. Morrison. Sim, vi o vídeo. Não, essa é a minha filha, grávida de 7 meses. Claro que estou a tomar medidas. Grace ouviu a conversa do pai e percebeu que o incidente já tinha chegado aos níveis mais altos da comunidade empresarial da cidade. A reputação de Walter significava que um ataque à família dele estava a ser tratado como um ataque pessoal. Era o David Shen, explicou Walter, depois de desligar. Ele é dono do Premier Event Center, onde o Richard ia receber investidores na próxima semana. O evento foi cancelado. Cancelado? Repetiu Grace. Permanentemente, confirmou Walter. O David não quer ser associado a alguém que permite que mulheres grávidas sejam agredidas enquanto ele fica sentado a ver. Má imagem para os negócios, má imagem para a reputação. Claire abanou a cabeça, incrédula. Sr. Morrison, destruiu a vida profissional do Richard em menos de 1 hora. Corrijo, disse Walter. Apenas permiti que o Richard destruísse a própria vida profissional. Eu só garanti que as consequências fossem imediatas em vez de adiadas. Um homem que não protege a sua mulher grávida não pode ser confiável para proteger interesses empresariais. O telemóvel de Grace vibrou com uma mensagem de texto de Richard. Precisamos de falar. Isto foi longe demais. Ela mostrou a mensagem ao pai, que a leu com evidente desgosto. Os números estão bons, relatou. O bebê parece calmo e os níveis de estresse da Grace estão a diminuir. Seja o que for que está a fazer, Sr. Morrison, está a resultar. Estou a garantir que a minha filha e a minha neta estão protegidas, respondeu Walter simplesmente. Mas a noite ainda não acabou. Como se tivesse sido convocado pelas suas palavras, Marcos apareceu à porta com uma atualização. Senhor, temos uma situação a desenvolver-se lá embaixo. O Vernon Sterling acabou de chegar e está a pedir para falar com a filha. Parece agitado. Os olhos de Grace arregalaram-se. O pai da Amber está aqui? Aparentemente, conduziu desde Millerville depois de a Amber lhe ter telefonado a chorar, explicou Marcos. Está a perguntar sobre o vídeo que circula online e não parece nada satisfeito com o que soube. Walter considerou a novidade com interesse. Que tipo de homem é o Vernon Sterling? Mecânico de província, respondeu Marcos, consultando o telemóvel onde já tinha pesquisado sobre a família Sterling. A família tem uma oficina em Millerville. Viúvo, criou a Amber sozinho desde que a mãe morreu quando ela tinha 12 anos. Diácono da igreja local, bombeiro voluntário. Um passado muito diferente do estilo de vida atual da filha. Tragam-no cá para cima, decidiu Walter. Quero conhecer o homem que criou a mulher que agrediu a minha filha grávida. Enquanto aguardavam a chegada de Vernon Sterling, o telemóvel de Grace não parava de vibrar com mensagens e chamadas perdidas. Richard tinha tentado contactá-la 17 vezes na última hora, com mensagens de voz cada vez mais desesperadas, que iam de exigências furiosas a negociações de negócios, até algo que soava verdadeiro pânico. Grace, disse Walter, com suavidade, não tens de ouvir essas mensagens esta noite. Seja o que for que o Richard queira dizer, pode esperar até estares pronta para ouvir. Acho que devo ouvir pelo menos uma, respondeu Grace. Preciso de perceber o que ele está a pensar, como está a processar isto. Selecionou a mensagem mais recente e colocou-a em alta voz. A voz de Richard encheu a sala, tensa de estresse e de desespero mal contido. Grace, tens de me devolver a chamada. Os meus investidores estão a desistir do projeto Harbor Point. O Premier Event Center cancelou o nosso jantar de investidores. O Morrisons devia acolher a reunião da Comissão de Urbanismo da cidade no próximo mês, e agora nem atendem as minhas chamadas. O teu pai está a destruir o meu negócio por causa de uma desavença pessoal. Grace trocou olhares com o pai e com Claire. Richard ainda não entendia que aquilo não era uma desavença empresarial, mas sim sobre caráter e consequências. A mensagem prosseguiu. Olha, talvez eu tenha cometido alguns erros esta noite, mas esta resposta nuclear é completamente desproporcionada. A Amber atirar vinho foi inapropriado, mas não é o fim do mundo. Podemos ultrapassar isto se todos se acalmarem e pensarem racionalmente. Erros? Repetiu Claire, com repulsa.
Ele chama ao caso extraconjugal e ao facto de deixar a amante agredir-te erros? Alguns erros, ecoou Grace. Como se esquecer de comprar leite fosse equivalente a destruir o nosso casamento. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Marcos entrou acompanhado de um homem que destoava visivelmente da suíte de luxo, mas que se apresentava com a dignidade de quem não tem vergonha das suas origens. Vernon Sterling tinha cerca de 60 anos, usava jeans limpos mas gastos e uma camisa abotoada já muito lavada. As mãos exibiam os calos e manchas do trabalho mecânico honesto, e a expressão carregava a dor desconcertada de um pai ao descobrir que a filha tinha agido vergonhosamente. Senhor Morrison, disse Vernon, estendendo a mão com cortesia simples. Sou o Vernon Sterling. Pelo que entendi, a minha filha causou alguns problemas aqui esta noite. Walter apertou-lhe a mão, reconhecendo de imediato um homem que vivia segundo princípios antigos de responsabilidade e respeito. Senhor Sterling, respondeu Walter. A sua filha atirou vinho à minha filha grávida, enquanto o marido dela ficou sentado a ver. Eu chamaria isso mais do que problemas. O rosto de Vernon corou de vergonha e raiva. Vi o vídeo. Várias pessoas enviaram-mo. Nunca me senti tão envergonhado na vida. Virou-se para Grace, a expressão cheia de genuíno remorso. Senhora, quero pedir desculpa pelo comportamento da minha filha. O que ela fez é imperdoável, e eu eduquei-a melhor do que isso. Grace ficou surpreendida com a sinceridade do pedido de desculpas, especialmente em comparação com as mensagens de voz autoindulgentes de Richard. Obrigada, Sr. Sterling. Agradeço-lhe. Onde está a Amber agora? Perguntou Walter. Lá embaixo, na minha carrinha, a chorar e a dizer que está a ser injustiçada, respondeu Vernon, com evidente desagrado. Parece achar que, por o vosso genro ser rico, tinha algum direito de tratar a esposa grávida dele como bem lhe apetecesse. A avaliação dura mas certeira de Vernon fez Grace perceber que a crueldade de Amber não era apenas vingança pessoal, mas sim um sentimento de direito, nascido da crença de que riqueza e beleza lhe davam permissão para magoar os outros. Senhor Sterling, disse Walter, presumo que não soubesse da relação da sua filha com o meu genro. Eu sabia que ela andava com alguém de quem não podia falar, admitiu Vernon. Dizia que era alguém complicado. Imaginei que fosse algum rapaz rico, cuja família não aprovava a filha de um mecânico. Nunca imaginei que fosse um homem casado, com uma esposa grávida. A dor na voz de Vernon era evidente. Tal como Walter, era um pai a lidar com as consequências das escolhas da filha. Mas, ao contrário de Richard, Vernon estava a assumir responsabilidade e a expressar verdadeiro remorso. O que planeia fazer? Perguntou Claire com delicadeza. A expressão de Vernon endureceu com determinação paternal. Vou levá-la para casa esta noite. Vai desistir do emprego naquela boutique, voltar para Millerville e lembrar-se de quem realmente é. Esta vida na cidade grande fez-lhe esquecer os valores. Ela é adulta, observou Grace. Pode recusar-se a ir consigo. Pode, concordou Vernon. Mas eu pago-lhe o apartamento, o carro e a maior parte das despesas. Se quer fingir que é independente, vai aprender quanto custa, de facto, a independência. Walter acenou em aprovação. Consequências financeiras têm uma forma eficaz de esclarecer prioridades. Também quero pagar a limpeza desse vestido, continuou Vernon, dirigindo-se diretamente a Grace, e quaisquer despesas médicas, caso o estresse tenha causado problemas na gravidez. Não chega para compensar o que ela fez, mas é alguma coisa. Grace ficou comovida com a oferta de Vernon, especialmente porque vinha sem pressão legal ou interesse empresarial. Isso é muito gentil, Sr. Sterling, mas não é necessário. É necessário, insistiu Vernon. A minha esposa morreu quando a Amber tinha 12 anos e receio tê-la estragado, tentando compensar a ausência de mãe. Criei uma rapariga que acha que o mundo lhe deve tudo, e esta noite ela levou essa atitude contra uma mulher inocente. A conversa foi interrompida pela chegada de outra visitante inesperada. Marcos voltou a aparecer à porta, desta vez com uma expressão de surpresa em vez de alerta profissional. Sr. Morrison, anunciou. A senhora Maureen Reis está aqui para o ver. Diz que é a sogra da Grace e que precisa de falar urgentemente com a família. Os olhos de Grace arregalaram-se de espanto. A mãe do Richard está aqui? Como é que ela soube o que aconteceu? A senhora Reis parece muito bem informada sobre os acontecimentos desta noite, respondeu Marcos diplomaticamente. Maureen Rose Reis era uma mulher formidável, que nunca simpatizara com Grace, considerando-a uma escolha inadequada para o filho bem-sucedido.
O facto de ter aparecido no Morrison's Tea Shows às 11 da noite de uma terça-feira sugeria que o incidente já tinha chegado ao topo da hierarquia familiar dos reis. Tragam-na cá para cima, decidiu Walter. Esta noite, ao que parece, vai incluir representantes de todas as famílias envolvidas. Enquanto aguardavam a chegada de Maury, Vernon Sterling despediu-se e preparou-se para levar a filha de volta consigo, Sr. Morrison. Senhora Reis, disse Vernon formalmente. Mais uma vez, peço desculpa pelo comportamento da minha filha. Não terão mais problemas com a família Sterling. Virou-se uma última vez para Grace. Senhora, espero que o seu bebê nasça saudável e feliz. Merece melhor do que o que recebeu esta noite. Depois de Vernon sair, Grace refletiu sobre a estranha dinâmica daquela noite. O pai da Amber tinha demonstrado mais preocupação genuína pelo seu bem-estar do que o próprio marido alguma vez mostrará. O fracasso de Richard em protegê-la tornava-se cada vez mais evidente, a cada comparação com a forma como outros homens, o seu pai, Vernon Sterling, tinham respondido à situação. Grace, disse Walter com suavidade, estás preparada para enfrentar a Maureen Reis? Ela nunca foi a tua maior apoiadora. Eu sei, respondeu Grace, endireitando os ombros com determinação. Mas talvez esta noite a ajude a perceber que tipo de homem o filho dela realmente é. Quando Maureen Reis entrou na suíte de luxo, trazia consigo a confiança imperiosa do dinheiro antigo e da posição social. Aos 62 anos, continuava elegante e intimidadora, vestida com roupas caras apesar da hora tardia. Mas Grace notou algo diferente na expressão da sogra, uma preocupação que parecia genuína, e não apenas proteção da reputação da família. Grace, disse Maureen sem rodeios, vi o vídeo. Estás bem? O bebê está bem? A preocupação maternal inesperada surpreendeu todos na sala. Grace tinha se preparado para críticas ou culpas, não para verdadeira preocupação com seu bem-estar. Estamos bem, respondeu Grace cuidadosamente. Foi apenas muito estressante e humilhante. A atenção de Maureen voltou-se para Walter, com respeito renovado. Sr. Morrison, acredito que temos muito a discutir sobre o comportamento do meu filho esta noite. Maureen Rose Reis passará 38 anos a moldar o filho Richard para ser a combinação perfeita de sucesso empresarial e respeitabilidade social. Supervisionar a sua educação, guiar as suas escolhas de carreira e aprovar o casamento com Grace como uma união adequada, suficiente para gerar netos aceitáveis e manter a reputação da família Reis nos seus círculos sociais de elite. Mas o vídeo a circular nas redes sociais mostrava o filho a falhar catastroficamente no requisito mais básico da masculinidade: proteger a esposa grávida de uma agressão pública. Para Maureen, aquilo não era apenas uma desilusão pessoal, era uma ameaça fundamental a tudo que a família Reis representava. Sr. Morrison, começou Maureen, acomodando-se numa das cadeiras elegantes da suíte com a prática elegância de sempre. Quero que saiba que o comportamento do Richard esta noite não representa os valores com que o eduquei, nem os padrões que a família Reis mantém. Walter estudou a sua interlocutora com interesse. Maureen Reis era exatamente o tipo de matriarca formidável que ele esperava que tivesse criado Richard. Rica, influente, habituada a controlar resultados através de pressão social e autoridade familiar. Senhora Reis, respondeu Walter formalmente, o seu filho ficou imóvel enquanto a esposa grávida era publicamente humilhada. Essas ações dizem mais sobre o caráter dele do que quaisquer valores familiares. Concordo plenamente, disse Maureen, surpreendendo todos na sala. É por isso que estou aqui, para discutir como vamos corrigir a situação. Grace olhou para a sogra com confusão e desconfiança. Em 4 anos de casamento, Maureen nunca mostrará particular preocupação pelo seu bem-estar, considerando-a apenas uma esposa adequada, mas não ideal, para o seu precioso filho. O que exatamente está a propor fazer? Perguntou Grace com cautela. A expressão de Maureen endureceu com determinação maternal. Estou a propor salvar o meu filho da própria estupidez, antes que destrua não apenas o casamento, mas também o seu negócio, a sua reputação e qualquer esperança de ter uma relação com o filho. Virou-se diretamente para Grace, a voz assumindo um tom de avaliação franca. Grace, vou ser honesta contigo. Nunca pensei que fosses a parceira perfeita para o Richard. Achei que ele podia ter escolhido melhor, alguém com mais ligações sociais ou riqueza familiar. A brutal honestidade era típica de Maureen, mas depois de uma noite de mentiras e manipulação, Grace até apreciou a franqueza. No entanto, continuou Maureen, tem sido uma esposa leal, estás a carregar o meu primeiro neto e conduziste com dignidade durante todo este casamento. O comportamento do Richard esta noite mostra que é ele quem não te merece, e não o contrário.
Claire quase se engasgou com o café perante esta inversão inesperada. Até Walter pareceu surpreendido com a avaliação de Maureen. O que te fez mudar de ideias? Perguntou Grace. O vídeo, respondeu Maureen simplesmente. Ver o meu filho permitir que a amante lhe atirasse vinho enquanto ele ficava sentado como um covarde fez-me perceber que falhei como mãe. Criei um homem que não entende honra, lealdade ou decência humana básica. O telemóvel de Maureen tocou e ela atendeu com a sua característica autoridade. Sim, Richard. Não vou voltar para casa ajudar-te a gerir esta crise. Porque tu criaste esta crise com as tuas escolhas. A reputação da família Reis é agora minha prioridade, não a tua conveniência. Terminou a chamada e olhou em volta com uma satisfação sombria. Era o meu filho, a exigir que eu usasse a minha influência para resolver a situação. Parece acreditar que ligações familiares podem desfazer as consequências dos seus falhanços de caráter. Podem? Perguntou Walter com interesse. Talvez, admitiu Maureen. Tenho influência social e empresarial significativa nesta cidade. Provavelmente conseguiria organizar algum controlo de danos, apaziguar os parceiros de negócios do Richard, gerir a narrativa mediática. Fez uma pausa, olhando diretamente para Grace. Mas não vou fazer nada disso a menos que o Richard aceite certas condições. Que condições? Perguntou Grace. Primeiro, ele termina imediatamente e de forma definitiva a Senhora Reis, disse Grace com cautela. Agradeço seu apoio, mas preciso de pensar no que realmente quero desta situação. Já não se trata apenas de salvar o casamento. Trata-se de perceber se o Richard é sequer capaz de ser o marido e o pai que eu preciso. Precisamos que ele seja, reconheceu Maureen. Essa é uma pergunta justa. Mas considera isto. Estás grávida de 7 meses do meu primeiro neto. Quer o teu casamento sobreviva ou não, o Richard estará ligado a esta família para o resto da vida dessa criança. É melhor para todos que ele aprenda a comportar-se como um ser humano decente. Antes que Grace pudesse responder, Marcos apareceu à porta com mais uma atualização. Senhor Morrison, houve um desenvolvimento. Richard Reis está lá embaixo a exigir ver a esposa. Está agitado. Quão agitado? Perguntou Walter. A segurança do hotel está a monitorizar a situação, respondeu Marcos diplomaticamente. Ele está a fazer ameaças sobre os seus direitos legais e a exigir acesso à senhora Reis. A expressão de Maureen escureceu. Tragam-no cá acima. Está na hora de o Richard enfrentar a família e explicar-se. Tem a certeza disso? Perguntou Claire a Grace. Não tens de o ver esta noite se não estiveres preparada. Grace pensou cuidadosamente na pergunta. Estava emocional e fisicamente exausta, mas também sabia que evitar Richard não faria a situação desaparecer. Mais cedo ou mais tarde teriam de enfrentar a realidade da relação e decidir como prosseguir. Tragam-no cá acima, decidiu Grace. Mas quero que todos fiquem. Não quero enfrentá-lo sozinha. Quando Richard entrou na suíte de luxo 5 minutos depois, parecia um homem cujo mundo estava a desmoronar-se. O seu fato caro estava amarrotado, o cabelo despenteado e os olhos carregavam a intensidade desesperada de alguém perante a ruína financeira e social. Grace, disse de imediato, avançando na direção da esposa antes de ser detido pela intervenção firme mas educada de Walter. Richard, disse Walter calmamente, talvez devesses começar por explicar o teu comportamento desta noite à tua mãe. Richard olhou em volta, percebendo pela primeira vez que enfrentava uma coligação familiar unida, em vez das negociações individuais que tinha planeado. Mãe, disse, voltando-se para Maureen com alívio, graças a Deus que estás aqui. O Walter exagerou completamente por causa de um simples mal-entendido. Precisamos de conter esta situação antes que prejudique ainda mais a reputação da família. Maureen estudou o filho com a expressão de quem analisa um investimento decepcionante. Richard, eu vi o vídeo do teu simples mal-entendido. Explica-me por que ficaste imóvel enquanto a tua esposa grávida era publicamente agredida. A compostura de Richard começou a ceder sob o escrutínio da mãe. Aconteceu tão depressa, disse defensivamente. Eu estava a tentar evitar que a situação escalasse. Estavas a tentar evitar escolher entre a tua esposa e a tua amante, corrigiu Maureen friamente. E acabaste por não escolher nenhuma, o que foi a pior decisão possível. A Amber não é minha amante, protestou Richard, embora sua voz carecesse de convicção. É uma associada de negócios. Grace falou finalmente, a voz carregando a autoridade de quem já suportara mentiras suficientes naquela noite. Richard, disse calmamente,
A tua associada de negócios disse-me que guardas roupas no armário dela e que a visitas todas as terças e quintas. Ela sabia detalhes sobre o nosso casamento, a nossa gravidez e as nossas conversas privadas. Para de insultar a inteligência de toda a gente. Richard olhou em volta, percebendo que a negação já não era uma estratégia viável. As provas eram esmagadoras, as consequências acumulavam-se e o seu sistema de apoio exigia responsabilidade em vez de encobrimento. Está bem, disse, a voz assumindo o tom amargo de alguém forçado a uma confissão indesejada. Sim, tenho estado com a Amber. Sim, é mais do que negócios. Mas Grace, o nosso casamento tem sido difícil há meses. Estás tão focada na gravidez, tão emocional e exigente. A Amber compreende as minhas pressões, as minhas necessidades. A justificação era exatamente o que Grace esperava. Richard apresentar-se como vítima das circunstâncias, em vez do arquiteto das suas próprias escolhas. Portanto, traíste-me porque a gravidez me tornou inconveniente? Perguntou Grace, a voz perigosamente calma. Eu não planeei que acontecesse, continuou Richard, aparentemente convencido de que a falta de premeditação reduzia sua culpa. A Amber estava lá, apoiou-me, fez-me sentir eu próprio novamente, em vez de apenas um fornecedor para preparativos intermináveis do bebê. A expressão de Maureen tornava-se cada vez mais de nojo à medida que o filho revelava o egoísmo superficial que motivara o caso. Richard, soas como um adolescente a justificar um roubo numa loja. Assume a responsabilidade pelas tuas escolhas. Estou a assumir a responsabilidade. Explodiu Richard, a sua compostura a estalar por completo. Mas esta resposta nuclear é insana. O Walter destruiu as minhas relações comerciais por causa de um assunto pessoal. Aquele vídeo foi visto por toda a gente com quem trabalho. Os meus investidores estão em pânico, os meus clientes estão a questionar o meu discernimento e a minha reputação está arruinada. A tua reputação deve estar arruinada, disse Walter, com objetividade. Um homem que trai a esposa grávida e permite que ela seja humilhada publicamente não merece boa reputação. Richard voltou-se para o sogro, com raiva desesperada. Não compreendes as implicações empresariais disto. Tenho funcionários que dependem de mim, projetos que falharão sem financiamento adequado, compromissos que exigem credibilidade social e profissional. Então devias ter considerado essas implicações antes de decidires ter um caso, disse Grace, sentindo uma estranha clareza emergir do seu cansaço e dor. As consequências empresariais não são uma punição pelo incidente desta noite, Richard. São o resultado natural do teu caráter ser revelado publicamente. Pela primeira vez desde que entrará na sala, Richard pareceu perceber que não conseguiria negociar ou manipular uma saída. A coligação contra ele era demasiado forte, as provas demasiado claras e as consequências demasiado avançadas para serem revertidas facilmente. O que querem de mim? Perguntou, a voz carregando o tom derrotado de quem finalmente estava pronto a enfrentar a realidade. O que é preciso para corrigir isto? Grace olhou para o seu marido milionário, o homem que amara, com quem casara e em quem confiara o seu futuro, e percebeu que a pergunta mais importante não era o que seria preciso para reparar a relação. A pergunta era se a relação valia a pena ser reparada. Ao amanhecer de quarta-feira, Richard Clayton Reis descobriu que o seu império empresarial estava construído sobre relações mais frágeis do que alguma vez imaginara. Aquilo que sempre considerará sucesso profissional era, na verdade, uma teia complexa de conexões sociais, confiança pessoal e reputação, que podia desfazer-se com uma rapidez chocante quando a fundação se rachava. Grace estava sentada na suíte do Hotel Morrison a ver o nascer do sol pelas janelas de vidro até o teto, enquanto o pai a atualizava sobre as consequências rapidamente escaladas do incidente da noite anterior. Walter passará as primeiras horas da manhã a atender telefonemas de associados empresariais. Todos eles já tinham visto o vídeo viral e agora reavaliavam as suas relações com Richard Reis. 40 milhões em investimento planeado, cancelados completamente? Perguntou Grace, embora começasse a perceber que a rede de influência do pai era mais extensa do que imaginara. O investidor principal ligou-me pessoalmente, explicou Walter. Disse que não podia justificar uma parceria com alguém que demonstrou tão mau julgamento na gestão de uma crise pessoal. Foram as palavras exatas dele. Claire, que passará a noite na suíte para monitorizar a condição de Grace, ergueu os olhos do portátil, onde seguia a cobertura do incidente nas redes sociais. O vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações. Foi destacado por meios de comunicação nacionais como exemplo de privilégio e indiferença doméstica. A transformação de uma humilhação pessoal em símbolo nacional da arrogância dos maridos milionários era surreal para Grace.
Tinha ido ao restaurante Morrison para uma celebração tranquila com a melhor amiga, e, em vez disso, tornará-se o rosto de todas as grávidas traídas pelos homens que deveriam protegê-las. Como é que o Richard está a lidar com isto tudo? Perguntou Grace, embora não tivesse a certeza de querer saber a resposta. Nada bem, respondeu Walter. Segundo a sua secretária, tem feito telefonemas cada vez mais desesperados desde as 5 da manhã, a tentar salvar relações de negócios e conter os danos. Mas a maioria das pessoas não atende às chamadas. Maureen Reis chegou à suíte precisamente às 8 horas, com a rigidez digna de quem está determinada a manter padrões mesmo em crise. Tinha claramente passado as primeiras horas da manhã a conduzir a sua própria avaliação de danos e a desenvolver uma estratégia de preservação familiar. Grace, disse Maureen sem preâmbulos, falei com Richard 3 vezes desde ontem à noite. Ele está finalmente a começar a perceber a magnitude dos seus erros. Perceber e mudar são coisas diferentes, respondeu Grace, pousando uma mão protetora sobre a barriga, onde a bebê Charlotte se mexia suavemente em resposta à voz da mãe. De facto, são, concordou Maureen. É por isso que implementei certas consequências financeiras, para garantir que a compreensão dele se traduz em ação. Walter olhou para sua interlocutora com interesse profissional. Que tipo de consequências financeiras? Perguntou Grace. O fundo fiduciário da família Reis tem cláusulas morais muito específicas, explicou Maureen, com uma satisfação sombria. Adultério, abandono das responsabilidades familiares e comportamentos que prejudiquem a reputação da família desencadeiam automaticamente a suspensão do apoio financeiro. De que montante de apoio estamos a falar? Quis saber Claire. O Richard recebe cerca de $200.000 por ano provenientes dos investimentos da família, respondeu Maureen. O seu estilo de vida, as operações empresariais e as despesas pessoais estão todos estruturados em torno desse rendimento garantido. Sem ele, a sua posição financeira torna-se significativamente mais precária. Grace começou a perceber por que é que Richard parecerá tão em pânico nas confrontações da noite anterior. A sua riqueza aparente era, em parte, ilusória, dependente de dinheiro familiar que podia ser retirado se falhasse em corresponder às expectativas. A mais, continuou Maureen. A família Reis também é proprietária do edifício onde está localizado o escritório do Richard. O contrato de arrendamento vence no próximo mês e as propriedades da família têm padrões morais muito estritos para os inquilinos. Vão despejá-lo do próprio escritório? Perguntou Grace, surpresa. Vou exigir que cumpra os mesmos padrões que aplicamos a todos os inquilinos, corrigiu Maureen. Comportamento profissional, conduta ética e reputação que dignifique a propriedade. Ele atualmente falha nos 3 critérios. Walter assentiu com aprovação. Consequências abrangentes tendem a ser mais eficazes do que parciais. No entanto, disse Maureen, voltando-se diretamente para Grace, estas consequências podem ser revertidas, se o Richard demonstrar verdadeira reabilitação. A questão é se tu estás disposta a dar-lhe essa oportunidade. Antes que Grace pudesse responder, o telefone tocou. Era a doutora Patrícia Santos, sua obstetra. Grace, disse a médica, com voz preocupada, soube do incidente de ontem à noite por amigos em comum. Como te sentes? Algumas contrações, hemorragias ou sintomas estranhos? Penso que estou bem, respondeu Grace, embora percebesse que não prestara atenção ao corpo em meio a tanto drama familiar. O bebê tem se mexido normalmente, e não sinto dor. Quero ver-te esta manhã para um exame completo, disse a doutora Santos. Só para garantir. O estresse extremo pode desencadear parto prematuro e precisamos de confirmar que tudo está a progredir normalmente. Grace aceitou a consulta, agradecida pela preocupação da médica. Enquanto ela se preparava para sair, Walter recebeu outra chamada. Atendeu com a calma habitual. Morrison. Ouviu em silêncio durante vários minutos, o rosto a endurecer mas com um brilho de satisfação nos olhos. Entendo. Sim. Envie-me a documentação. E agora? Perguntou Grace. Era o meu advogado, explicou Walter. O Richard tem passado a manhã a ligar para escritórios de advocacia, a tentar encontrar quem aceite processar-me por interferência nos negócios e conspiração para destruir a sua reputação. E pode fazê-lo? Perguntou Claire, preocupada. Pode tentar, disse Walter. Mas aqui está a parte interessante. 3 escritórios diferentes recusaram representá-lo. Não por receio de mim, mas porque fizeram uma pesquisa básica sobre o caráter dele e decidiram que não querem esse tipo de cliente associado às suas firmas. A revelação deixou claro até que ponto a reputação de Richard colapsara em menos de 12 horas.
Um desses escritórios foi particularmente direto, continuou Walter. Disseram-lhe que representar um homem que não protege a esposa grávida seria inconsistente com os valores da firma e prejudicial para outras relações com clientes. Grace sentiu uma mistura complexa de tristeza e vindicação. Nunca quisera destruir a carreira do marido, mas agora compreendia que o seu sucesso sempre fora construído sobre uma fachada cuidadosamente mantida, uma fachada que a noite anterior tinha irremediavelmente estilhaçado. O exame médico, 2 horas mais tarde, confirmou que tanto Grace como a bebé Charlotte estavam saudáveis, apesar do trauma. Mas a doutora Santos expressou séria preocupação com os níveis de estresse da paciente. Está tudo bem por agora, explicou. Mas o estresse emocional prolongado pode causar complicações. À medida que te aproximas do parto, precisas de estabilidade, apoio e paz de espírito. E se isso não for possível? Perguntou Grace, num murmúrio. E se os problemas conjugais continuarem? Então tens de priorizar a tua saúde e a do bebê acima de tudo, respondeu firmemente a médica. Incluindo acima do teu casamento, se for necessário. As palavras cristalizaram algo que Grace vinha evitando. A relação com Richard podia não ser recuperável e lutar por ela talvez pusesse em risco o bem-estar da filha. Quando regressou ao Morrison's Tea House para almoçar com o pai, encontrou reunido com um homem distinto num fato caro. Grace, disse Walter, levantando-se, este é o juiz Harrison Mills, um velho amigo que quis conhecer-te depois de saber do incidente. Senhora Reis, lamento que viveu, cumprimentou o juiz, apertando-lhe a mão com cortesia. Nenhuma grávida devia passar por um tratamento desses. A palavra custódia fez Grace pousar instintivamente as mãos sobre a barriga. O que quer dizer exatamente? Perguntou. Um homem que permite que a esposa grávida seja publicamente agredida demonstra julgamento parental questionável, explicou o juiz. Os tribunais de família levam muito a sério estes incidentes ao determinar a aptidão parental e os arranjos de custódia. Está a dizer que o comportamento do Richard pode afetar o acesso dele à própria filha? Perguntou Walter. Estou a dizer que o caráter importa em tribunal de família, respondeu o juiz. Um pai que prioriza a amante em vez da esposa grávida levanta dúvidas sobre a sua capacidade de colocar o bem-estar da filha acima dos próprios desejos. Grace sentiu-se esmagada pelas implicações legais. Em apenas 24 horas, passará de tentar salvar o casamento para potencialmente preparar-se para lutar pela custódia da filha ainda por nascer. Eu não quero afastar o Richard da filha, disse baixinho. Apesar de tudo, ele devia ter a oportunidade de ser pai. Isso é muito generoso, reconheceu o juiz Mills. Mas deve também proteger-se legalmente. Documente tudo, guarde todas as comunicações e considere consultar um advogado de família. A conversa foi interrompida pela entrada inesperada de Richard, que aparentemente seguirá os passos de Grace através do uso do cartão de crédito. Entrou no restaurante Morrison com a confiança desesperada de alguém, a fazer uma jogada final, apenas para parar abruptamente quando percebeu que Grace estava reunida com o juiz. Grace, disse Richard, aproximando-se da mesa com ansiedade evidente, precisamos de falar em privado. Esta situação já foi longe demais. Senhor Reis, respondeu o juiz Mills, com polida firmeza, não creio que tenhamos sido apresentados. Sou o juiz Harrison Mills. O rosto de Richard empalideceu ao reconhecer o nome. Mills era um dos juízes de família mais respeitados do estado, conhecido pelos padrões rigorosos e intolerância à má conduta doméstica. Meritíssimo, disse Richard, cauteloso. Espero que compreenda que o incidente de ontem foi completamente exagerado. Um desentendimento privado entre cônjuges não devia tornar-se num espetáculo público. Um desentendimento privado? Repetiu o juiz, erguendo as sobrancelhas. Senhor Reis, eu vi o vídeo. A sua esposa foi agredida em público enquanto o senhor permaneceu imóvel. Isso não é um desentendimento. É abandono do dever. A compostura de Richard começou a ceder sob o escrutínio judicial. Meritíssimo, certamente entende que o casamento é complicado, que há sempre dois lados em cada história. De facto, concordou o juiz Mills. No entanto, certas ações falam por si, independentemente do contexto. Uma mulher grávida ser atacada enquanto o marido não intervém é uma dessas ações. Walter observava a troca com satisfação, percebendo que Richard estava a ser forçado a enfrentar não apenas as consequências sociais, mas também as legais das suas escolhas. Richard, disse Grace calmamente, o juiz Mills está aqui como amigo do meu pai, não em qualquer função oficial. Mas a perspectiva dele está a ajudar-me a compreender toda a dimensão do que aconteceu ontem.
O que aconteceu ontem foi um mal-entendido que o teu pai escalou deliberadamente por interferência nos meus negócios, rebateu Richard, a voz a assumir o tom defensivo cada vez mais habitual. O que aconteceu ontem, corrigiu Walter, foi a revelação pública do teu caráter. Tudo o que se seguiu foi consequência natural dessa revelação. Richard voltou-se para o juiz, num apelo desesperado. Meritíssimo, certamente deve haver algum recurso legal quando a reputação profissional de um homem é destruída por assédio direcionado. O Walter Morrison usou a sua influência para arruinar sistematicamente as minhas relações empresariais. O juiz Mills respondeu com ponderação. Senhor Reis, relações empresariais baseiam-se em confiança e reputação. Se a sua reputação foi danificada de forma verdadeira, e não falsa, então as consequências nos negócios são respostas legítimas do mercado, não interferência ilegal. Mas a resposta foi completamente desproporcionada. Protestou Richard. Perdi milhões em receitas potenciais por causa de um único incidente. Um único incidente que revelou falhas fundamentais de caráter, respondeu o juiz. A comunidade empresarial decidiu simplesmente que o seu caráter não cumpre os padrões para a parceria. Isso é direito deles. Grace observava o marido milionário discutir com o juiz sobre a justiça de enfrentar consequências, e percebeu que Richard nunca tinha realmente compreendido o conceito de responsabilidade. A sua riqueza e posição social sempre o tinham protegido de repercussões sérias, deixando-o incapaz de lidar com uma situação em que as suas escolhas traziam consequências permanentes e inevitáveis. Richard, disse Grace, encontrando a sua voz, para de lutar contra as consequências e começa a pensar no tipo de homem que quer ser daqui para frente. A nossa filha vai nascer dentro de 2 meses. Que tipo de pai queres que ela tenha? A menção da filha pareceu atravessar a raiva defensiva de Richard. Por um momento, a sua expressão suavizou-se, mostrando algo que podia ser arrependimento genuíno. Grace, disse em tom baixo, sei que cometi erros, mas se pudéssemos simplesmente ultrapassar isto, recomeçar, focar-nos na nossa família. Ultrapassar isto não é possível, respondeu Grace. O vídeo existe, os danos nos negócios já estão feitos e toda a gente sabe que tipo de homem és. A única questão agora é se estás disposto a tornar-te um homem melhor. Richard olhou em redor da mesa, a esposa distante, o sogro protetor e um juiz que representava os padrões do sistema legal sobre comportamento aceitável. Estava perante uma coligação que exigia responsabilidade em vez de desculpas, caráter em vez de conveniência. O que seria preciso? Perguntou finalmente. O que teria de fazer para provar que posso ser melhor? O coração de Grace partiu-se um pouco com a pergunta, porque revelava o quanto Richard ainda não entendia a situação. Continuava a pensar em termos de desempenho e negociação, e não de transformação genuína. Richard, disse ela suavemente, não podes provar que és um homem melhor. Tens de te tornar um. E isso é algo que só tu podes decidir fazer. Na manhã seguinte, Morrison se achou e recebeu uma visita inesperada. Dorothy May Morrison, mãe de Grace e ex-mulher de Walter, chegou precisamente às 9, com a expressão determinada de quem passará a noite a tomar decisões difíceis sobre lealdade familiar e proteção maternal. Grace não via os pais na mesma sala há quase 6 anos, desde o divórcio amargo que dividira a família em campos opostos. Mas a visão da filha grávida, coberta de vinho num vídeo viral, aparentemente sobrepusera-se a todas as antigas mágoas de Dorothy. Querida, disse Dorothy, envolvendo imediatamente a filha num abraço feroz, vim assim que a Claire me chamou. Estás bem? E o bebê, está bem? Estamos bem, mãe, respondeu Grace, sentindo-se novamente criança no amparo protetor da mãe. Foi apenas horrível, tão público, tão humilhante. Dorothy afastou-se para examinar o rosto da filha com a atenção clínica de quem avalia danos emocionais. Estás com ar cansado, estressada. Tens dormido? Tens comido como deve ser? Ela tem ficado aqui no hotel, interveio Walter, aproximando-se da ex-mulher com a cautela de quem pisa terreno delicado. Serviço de quarto completo, acompanhamento médico, tudo o que precisa. Ouvi falar das consequências nos negócios, os restaurantes abanirem-no, as parcerias canceladas, os investimentos retirados. Muito completo. Protejo a minha família, respondeu Walter. Sempre o fiz. A conversa carregava os ecos do antigo casamento, a ferocidade protetora de Walter que Dorothy achará ao mesmo tempo reconfortante e sufocante durante os 25 anos juntos. Grace, disse Dorothy, sentando-se ao lado da filha, preciso de te contar uma coisa. Tenho estado em contato com a mãe do Richard. Os olhos de Grace arregalaram-se. Falaste com a Maureen? 3 vezes desde ontem, confirmou Dorothy.
Podemos não concordar em muita coisa, mas ambas temos um neto a considerar. E a Maury não está nada satisfeita com o comportamento do filho. Walter pareceu intrigado. Que tipo de colaboração estamos a falar? Do tipo em que duas mães põem de lado as diferenças para proteger uma mulher grávida e o bebê por nascer, respondeu Dorothy com firmeza. A Maureen tem recursos, eu tenho perspectiva, e juntas podemos garantir que a Grace e o bebê estarão protegidos, aconteça o que acontecer ao casamento. Grace sentiu-se sobrecarregada com a súbita aliança formar-se em seu redor. Pessoas que tinham passado anos a evitar-se agora uniam esforços para proteger das consequências das escolhas de Richard. O que é que isso significa, na prática? Perguntou Grace. Significa que tens opções, explicou Dorothy. A Maureen está preparada para assegurar estabilidade financeira para ti e para o bebê, fiques ou não casada com Richard. Eu estou preparada para dar apoio emocional e prático. O teu pai está a tratar da proteção social e empresarial. E o Richard? Perguntou Grace. O Richard decide se quer fazer parte deste sistema de apoio familiar ou ficar de fora, respondeu Walter. Mas de qualquer forma, tu e a Charlotte estão protegidas. A conversa foi interrompida pela entrada de Claire, com documentos legais na mão e uma expressão sombria. Grace, precisas de ver isto. O Richard entrou hoje com um pedido de custódia de emergência do bebê. As palavras atingiram Grace como um golpe físico. Custódia de emergência? O bebê ainda nem nasceu. Ele alega que a interferência empresarial do teu pai criou instabilidade emocional que pode pôr em risco a gravidez, explicou Claire, lendo da petição judicial. Ele quer restrições ordenadas pelo tribunal ao contato do Walter contigo e aconselhamento familiar obrigatório para vocês os dois. O rosto de Dorothy corou de fúria indignada. Ele permite que a amante agrida a esposa grávida e depois alega que ela está emocionalmente instável? A audácia é de cortar a respiração. A expressão de Walter tornou-se perigosamente calma. O Richard está a tentar usar o sistema judicial para recuperar controle depois de perder tudo o resto. Tática clássica de abusador. Eu não estou instável, disse Grace, a voz crescendo em força com a raiva defensiva. Estou estressada porque o meu marido milionário me traiu e permitiu que a amante me humilhasse em público. Isso é uma resposta racional a uma situação irracional. Claro que é, acalmou Dorothy. Qualquer pessoa razoável ficaria perturbada com tal tratamento. O juiz Mills, que permanecerá no restaurante para observar a dinâmica familiar, interveio da mesa próxima. Senhora Reis, a petição de emergência do Sr. Reis é legalmente frívola e eticamente questionável. Nenhum juiz concederá restrições de custódia nestas circunstâncias. Por que é que ele está a fazer isto? Perguntou Grace, embora suspeitasse já da resposta. Desespero, respondeu Walter. O Richard perdeu as relações de negócios, o apoio da família e a posição social. A única arma que lhe resta é a ameaça de ação legal relativamente à filha. Também a distração, acrescentou o juiz Mills. Ao interpor moções de custódia, ele desvia a narrativa da sua má conduta para tua suposta instabilidade. É uma estratégia comum entre homens que enfrentam consequências por abandono doméstico. Grace sentiu o bebê dar um pontapé forte, como que a reagir ao estresse e à raiva em torno da discussão sobre o seu futuro bem-estar. A criança ainda nem tinha nascido e já estava a ser usada como peão no relacionamento em deterioração dos pais. Não vou deixar que ele faça isto, disse Grace com firmeza, surpreendendo todos com o aço na sua voz. Não vou permitir que o Richard use a nossa filha como arma para evitar a responsabilidade pelas escolhas dele. O que queres fazer? Perguntou Dorothy suavemente. Quero encontrar-me com ele, decidiu Grace. Cara a cara, com testemunhas, e dar-lhe uma última oportunidade para escolher entre ser realmente marido e pai ou ser completamente afastado das nossas vidas. Walter olhou-a com preocupação. Grace, tens a certeza de que estás pronta para esse tipo de confronto? Estou pronta para uma resolução, respondeu Grace. De uma maneira ou de outra, esta situação tem de terminar. A nossa filha merece nascer na clareza, não no caos. Uma hora depois, Maureen Reis chegou ao restaurante, chamada por Dorothy para sua colaboração sem precedentes. As duas mães aproximaram-se com respeito cauteloso de antigas adversárias unidas por um propósito comum. Dorothy, disse Maureen, com formal cortesia, obrigada por me chamar. Maureen, respondeu Dorothy. Os nossos filhos criaram uma situação que exige supervisão adulta. A subavaliação foi deliberada e eficaz. Ambas entendiam que os seus filhos tinham falhado em gerir a relação de forma responsável,
tornando necessária a intervenção parental para proteger a neta inocente apanhada no meio. Analisei a petição legal do Richard, disse Maureen, a voz tensa de desaprovação. É embaraçosa, vingativa e completamente contraproducente ao objetivo declarado de reconciliação familiar. Ele está a tentar intimidar a Grace para que obedeça, observou Dorothy. Fazer com que ela tenha medo de perder a custódia, para que aceite a infidelidade e o abuso. Só por cima do meu cadáver, replicou Maureen com veemência surpreendente. A família Reis não se envolve em intimidação legal de mulheres grávidas. O Richard ultrapassou uma linha que não vou tolerar. Grace observava a mãe e a sogra coordenarem a oposição à estratégia legal de Richard, maravilhada com a rapidez com que antigas estranhas se podiam tornar aliadas perante uma ameaça comum a alguém que ambas amavam. Qual é o vosso plano? Perguntou Grace. Simples, respondeu Maureen. Vamos chamar o bluff do Richard. Contratei o melhor advogado de direito de família do estado para te representar, pago pela família. Vamos mostrar-lhe que as ameaças legais dele não só não têm fundamento, como são ativamente prejudiciais para a própria posição. Mais importante, acrescentou Dorothy, estamos a documentar tudo. Cada ameaça, cada manipulação, cada tentativa de usar o bebê como moeda de troca. Se isto for a tribunal, o juiz verá exatamente que tipo de homem o Richard é. Walter assentiu, aprovando. Grace, disse baixinho, aproximando-se da cama com humildade inesperada. Como te sentes? Como se estivesse prestes a ter um bebê, respondeu Grace, conseguindo um pequeno sorriso apesar da dor. A tua filha aparentemente decidiu que já não queria esperar mais. Por um instante, o rosto de Richard revelou emoção genuína, espanto, medo e algo que poderia ser amor pela criança que tinham criado juntos. Era a primeira expressão autêntica que Grace lhe via desde a noite no Morrison's Tea House. Desculpa, disse Richard de repente, as palavras parecendo surpreendê-lo tanto a ele como a todos os presentes. Por tudo. Pela Amber, por aquela noite, pela petição legal. Estive a tentar vencer em vez de tentar ser melhor. Grace olhou para o marido, realmente olhou, e viu exaustão, arrependimento e o início de uma autoconsciência que poderia eventualmente conduzir a uma mudança genuína. Richard, disse ela suavemente, podemos falar de tudo isso mais tarde. Agora, vamos apenas concentrar-nos em dar as boas-vindas à nossa filha em segurança. Charlotte Morrison Reis nasceu às 4h17 da manhã, com 2,8 quilos, o queixo determinado do avô e os olhos gentis da mãe. Quando o Dr. Santos colocou a pequenina e perfeita bebê no peito de Grace, a sala caiu em silêncio perante o assombro que acompanha o milagre da vida. Olá, Charlotte, sussurrou Grace, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto enquanto olhava para a filha pela primeira vez. Bem-vinda à tua família complicada, mas amorosa. Walter permaneceu ao lado da cama, lágrimas a correrem livremente enquanto conhecia a primeira neta. É linda, Grace. Absolutamente perfeita. Richard aproximou-se com cautela, os olhos brilhantes com lágrimas por derramar. Posso pegá-la? Grace acenou, transferindo Charlotte com cuidado para os braços do pai. Richard segurou a filha com a reverência de quem sustenta algo infinitamente precioso e frágil. Olá, minha menina, murmurou Richard, a voz a quebrar ligeiramente. Eu sou teu pai e prometo que vou descobrir como ser digno de ti. O momento foi interrompido pela chegada de Vernon Sterling, que conduzira toda a noite após saber do trabalho de parto de Grace através de Maureen Reis. O mecânico trazia um berço de madeira feito à mão e uma expressão de profundo remorso. Senhora Reis, disse Vernon baixinho. Quis trazer isto para o bebê. Fiz eu mesmo, como pedido de desculpa pelo comportamento da minha filha. Não é suficiente, mas é alguma coisa. Grace ficou comovida com o gesto de Vernon, especialmente pelo cuidado e pela mestria evidente colocados na criação do belo berço. Senhor Sterling, isso é incrivelmente gentil. Obrigada. Vernon olhou para Richard assegurar a pequena Charlotte, e o seu olhar tornou-se sério. Senhor Reis, espero que compreenda o presente que lhe foi dado. Essa menina merece um pai que coloque o bem-estar dela acima de tudo. Estou a começar a perceber isso, respondeu Richard, sem nunca desviar os olhos do rosto da filha. Nas horas seguintes, o quarto do hospital tornou-se num ponto de encontro das famílias alargadas e amigos que tinham apoiado Grace durante a crise. Dorothy e Walter colaboraram na coordenação das visitas e logística, a preocupação partilhada pela filha e neta sobrepor-se a anos de constrangimentos pós-divórcio.
Maureen Reis assumiu a gestão mediática, garantindo que a notícia do nascimento de Charlotte permanecia privada apesar do interesse público contínuo no incidente do vinho. O juiz Mills passou para felicitar a família e informar discretamente Richard de que a sua petição de custódia de emergência tinha sido retirada pelo advogado, por não ser do interesse do cliente. À medida que a noite caía e terminavam as horas de visita, Grace encontrou-se a sós com Richard e a pequena Charlotte pela primeira vez desde o nascimento da filha. O silêncio era confortável, não tenso, preenchido apenas pelos sons suaves de um recém-nascido a descobrir o mundo. Grace, disse Richard finalmente, sei que não mereço outra oportunidade. Sei que destruí a tua confiança e magoei-te de formas que não se perdoam facilmente. Mas quero tentar ser melhor. Pela Charlotte. E por ti, se me deixares. Grace estudou o marido milionário, vendo uma vulnerabilidade e um remorso genuíno que tinham estado ausentes nas suas tentativas anteriores de reconciliação. Richard, disse ela com cuidado, querer ser melhor e realmente tornar-se melhor são coisas diferentes. A Charlotte e eu precisamos de ver ações, não apenas palavras. Que tipo de ações? Perguntou Richard. Terapia a sério. Não apenas consultas de casal para mostrar serviço. Transparência completa sobre as tuas finanças, os teus negócios, os teus relacionamentos. E tempo. Tempo para provar que o homem por quem apaixonei ainda está aí, algures debaixo da pessoa em que te tornaste. Richard acenou com seriedade. E quanto a nós? Quanto ao nosso casamento? Grace olhou para baixo, para a filha que dormia pacificamente nos seus braços, e percebeu que as suas prioridades se tinham cristalizado por completo durante o trabalho de parto e o nascimento. E se eu não conseguir? Perguntou Richard em voz baixa. Então a Charlotte e eu criaremos esse ambiente sem ti, afirmou Grace com firmeza. Não vou permitir que ela cresça a pensar que amor significa aceitar traição ou que casamento significa sacrificar dignidade. Richard absorveu aquele ultimato sem defensiva ou raiva, parecendo compreender que Grace lhe estava a oferecer uma oportunidade, e não a fazer ameaças. Percebo, disse ele. E Grace, obrigado por me dares a oportunidade de ser pai da Charlotte, mesmo depois de tudo que fiz. 3 meses depois, Grace estava sentada no Morrisons Tea Shows com a pequena Charlotte a dormir no ovinho, enquanto observava o pai a treinar novos empregados na arte da hospitalidade de excelência. O restaurante tornará-se a segunda casa da bebé, com a equipa de Walter a competir para mimar a neta do patrão, e Grace encontrar paz no espaço familiar onde a cura da sua família tinha começado. Quanto a Richard, estava a aprender diariamente que ser pai da Charlotte era, ao mesmo tempo, o seu maior privilégio e a sua mais exigente responsabilidade. Cada escolha que fazia era agora medida contra uma pergunta simples: que tipo de homem quero que a minha filha veja quando olha para o pai? A resposta a essa pergunta ainda estava a ser escrita, um dia de cada vez, na reconstrução cuidadosa de uma família que tinha sido quebrada pela traição, mas fortalecida pelo amor feroz de quem recusava deixar que uma criança preciosa crescesse sem saber exatamente quanto valia. Grace olhou para a filha adormecida e percebeu que o incidente do vinho, por mais doloroso que tivesse sido, acabará por dar a Charlotte o presente mais valioso possível, uma família disposta a lutar por ela, a protegê-la e a mostrar-lhe, através de ações concretas, aquilo que merecia do mundo. Por vezes, os piores momentos da vida criavam um alicerce para os melhores que viriam depois. E, às vezes, a humilhação pública era, na verdade, o início de uma redenção privada. No fim, Charlotte Morrison Reis cresceria a saber que era amada com intensidade, protegida por completo e valorizada sem medida por todos os adultos na sua vida. E esse conhecimento valeria mais do que todos os vestidos manchados de vinho e vídeos virais do mundo.